Seja bem-vindo ao Pipeline Brasil, um podcast que conecta ciência, indústria e inovação. Aqui celebramos as mentes inquietas, as ideias que transformam e os caminhos que constroem uma indústria química mais forte, sustentável e brasileira. Neste espaço, vamos explorar análises técnicas, compartilhar trajetórias que inspiram e debater tendências que moldam o futuro da nossa indústria, provocando reflexões essenciais para quem acredita que o conhecimento é a chave para transformar a realidade. Sempre com excelência, objetividade e uma visão estratégica de longo prazo. Pipeline Brasil, a voz de quem faz ciência acontecer e transforma o país. Bem-vindos ao Pipeline Brasil. Nesse nosso episódio de estreia, o convidado é Norberto Prestes, presidente executivo da ABQIF, Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Norberto lidera iniciativas estratégicas para o fortalecimento da produção nacional de IFAs e desempenha um papel fundamental na articulação entre governo, indústria e setor acadêmico. Norberto é administrador de empresas pela USP de Ribeirão Preto e mestre na mesma instituição. Foi gerente da incubadora tecnológica Supera, da USP de Ribeirão Preto, e convidado para a construção do modelo CERN da Amprotec. Fez estada nos Estados Unidos, na Ultimate Wire Forms em 2000, e desde 2004 visita e mantém contato com parques tecnológicos e incubadoras de empresas do Brasil e do exterior. Possui formação profissional em empreendedorismo inovador, negócios em biotecnologia e estratégia em marketing. Desde 2018, é presidente executivo da ABQIF. Na nossa conversa de hoje, abordaremos os desafios e oportunidades da indústria farmacêutica e farmacêutica brasileira no cenário pós-Covid-19, um momento em que se evidenciaram, como nunca, a importância da autonomia produtiva, da inovação e da política industrial para a saúde pública. Bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui com o Pipeline Brasil, mais um episódio a respeito da indústria química brasileira, inovação, desenvolvimento de tecnologia. E hoje a gente tem o prazer de receber aí o presidente executivo da ABQIF, o Norberto Prestes, para a gente discutir um pouquinho sobre a realidade da indústria química brasileira e quais são as perspectivas. E se por acaso você trabalha em alguma indústria e você ainda não é associado da ABQIF, você está trabalhando errado. Então, não é jabá, porque não estamos ganhando nada por isso, mas é importante a gente fortalecer as associações, porque elas ajudam a gente a desenvolver políticas públicas que ajudam o setor. Então, é sempre bom a gente poder estar contribuindo de alguma maneira. Então, se você não conhece o trabalho que a ABQIF tem feito, você deveria se informar a respeito e se tornar um associado aí da ABQIF, porque eu tenho certeza de que boas coisas virão para a sua empresa. Então, Norberto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e espero que a gente possa ter uma discussão bastante interessante sobre o presente e o que nos aguarda nos próximos anos aí para a indústria química, farmoquímica e farmacêutica brasileira. Vamos lá. Rodrigo, obrigado pelo convite aí, pelas palavras, inclusive em relação à ABQIF, a associação. Você sabe o trabalho que a gente está fazendo para trazer esse assunto, né, que é o insumo farmacêutico ativo, para a mesa, para a gente discutir ele como ele deve ser feito aqui no Brasil. Acho que esse tema foi muito negligenciado por muito tempo. Outros países tomaram essa pauta, né? E a gente esqueceu, abandonou ela. Não pensamos em nenhuma estratégia local, né, de se ajustar ao que aconteceu globalmente aí, né? Então a gente simplesmente soltou a caneta, abandonou o processo. A gente está falando de o que nós vamos discutir hoje é o que não foi feito em 30 anos, né? É uma missão complexa
mas que eu tenho esperança, assim, né? Eu acho que é um momento importante. Mas vamos lá, vamos começar esse Eu acho bate-papo que a adiante. última vez que a gente conversou sobre o assunto, eu estava até mexendo nos meus arquivos aqui, eu achei a nossa Hum, conversa no podcast lá em 2000 final de 2021, eu acho, mais ou menos. foi. Uhum, E a gente vivia um cenário que era, vamos dizer assim, uma excitação muito grande por uhum, causa do que havia acontecido durante o período de pandemia, né? Covid e a Uhum, necessidade de você ter saídas para momentos drásticos como aquele, né? Então estava uhum, todo mundo muito animado. Eu acho que o interessante é a gente poder fazer uma reflexão após a poeira baixar um pouco, né? é. Os anos se passaram, o que que ficou? O que que você acha que a pandemia deixou de legado, vamos dizer assim, para a indústria nacional? No que diz respeito, cara, a gente precisa se movimentar porque Uhum. essas coisas podem acontecer e a gente tem capacidade de produzir coisas dentro do Brasil, não precisamos trazer tudo de fora. O que que você acha que mudou na mentalidade da indústria desde do Covid-19 ao longo desses últimos 3, 4 anos aí? Com muita ou pouca honestidade, né? Olha, eu de fato, se eu olhar para a IFA, eu acho que nós mudamos muito, nós mudamos pouquíssimo. É, eu achei que, como você falou, esse momento aí de excitação, essa coisa da preocupação, o calor do momento ali da pandemia, a gente carregasse isso por um tempo, né? E a gente sentasse de fato na mesa para discutir os temas. Só que países como a China se recuperaram muito rápido, né? Então, eles mantiveram o ritmo deles até maior, eu acho, que antes da pandemia, né? Em termos de venda de insumos farmacêuticos, enfim, atendendo o setor farmacêutico de uma maneira geral. Os preços subiram, mas tudo subiu. Então, assim, aí quando eu vejo, economicamente as coisas se equilibraram, alguma coisa. Eu teve perda econômica, mas eu acho que a indústria farmacêutica nacional ela se equilibrou de alguma maneira, de alguma forma. E aí a gente volta a se acomodar mais uma vez, né? A gente volta a quase que uma estaca zero. E aí tá aí, acho que a nossa discussão vai ser daí para frente, assim. A gente volta quase no momento de que antes da pandemia. É, E assim, uma coisa interessante que eu acho que é um uhum, ponto também que vale a pena a gente olhar, né, é que os preços subiram tanto durante a pandemia dos uhum, insumos e etc, que uhum, quando eles caíram com o abrandar da pandemia, parece que uhum. as pessoas até relaxaram, falaram, ufa, sabe? Não estamos mais Agora gastando, baixou. não estamos mais gastando aquele dinheiro todo que a gente gastava e que a gente Isso, precisava lutar contra, né? isso. E Aí você, e aí você acomoda. E aí acho ainda que tem o ponto do brasileiro, né? Assim, o papo tá começando um pouco pessimista, mas assim, eu vai acho que melhorar, vai vale. melhorar, vai Vai melhorar. melhorar, mas assim, mas eu acho que vale a reflexão, porque a gente tem memória curta demais. A nossa cultura, ela é uma cultura a gente não se planeja, ponto. Admitimos isso. Nós não nos planejamos. Você pode observar o seu dia, observar o meu. A gente não foi educado para planejar. A gente não foi educado para pensar nos nossos próximos 30 anos. Porque ele tá tão. A gente não aprendeu a envelhecer no Brasil, né? Então, eu estou trazendo uma questão mais filosófica, mas ela impacta muito no nosso. Sim. No que tange ao desenvolvimento de um setor, por exemplo. Qualquer um deles, né? Então, assim, eu resolvo o problema de amanhã. Depois de amanhã, é depois de amanhã. Entende? E assim, e países europeus, por exemplo, né, tem uma história enorme, mesmo os Estados Unidos, né, pensando muito em guerra. Então, assim, eles pensam nos próximos 30 anos, né? Então, assim, como é que eu garanto a minha geração viva, a nação viva, né? Então, assim, o Japão pensa nos próximos 50, né? Os caras estão montando uma infraestrutura lá para tsunami, para entrar água lá em Tóquio, que é uma coisa absurda. Tem uma outra cidade debaixo de Tóquio. Então, assim, mas para quê?
Porque eles acham que um dia, e para não acabar com a sociedade japonesa, eles estão se planejando. Então, assim, aí quando eu penso no Brasil, a gente não tem isso, né? Então, é tudo curto prazo. Ah, vamos resolver hoje. Rodrigo, vamos resolver hoje. Eu tenho esse problema aqui. Não vamos pensar amanhã, não. Então, aí vai lá você, com a sua capacidade técnica, e desenvolve lá, arruma aquele problema que o cara tem naquele insumo farmacêutico, naquela formulação daquele medicamento. Mas ele não vai pensar nos próximos 30 anos como é que ele vai fazer. Bom, então eu acho que a gente tem esse problema, né? Então, cultural, a gente resolveu, se for assim, ó, entrou numa situação econômica, baixou o preço, ele acha até que ele está em vantagem. Esse é o pior ainda. Eu acho que ele está em vantagem, né? E a nossa ambição, ela também ela é travada por um processo de autoestima, baixa autoestima. Então, assim, a gente acha que a gente é incapaz. Porque quando eles olham para a China, né, olha assim, fala, a China, é, todos, sem exceção, ninguém chega e fala assim, foram pouquíssimos. Eu vi talvez isso de você, eu vi isso de mais uns dois empresários, assim, pouco, mas bem de leve. Mas assim, não, a gente consegue fazer, né? E aí são vocês que me põem para frente, porque eu falo, pô, então, se o cara tá me garantindo que é possível ainda trabalhar nisso e que a gente consegue desenvolver isso, né? Depois eu vou lá e converso com o Biracir, lá do Conselho Federal de Química. Não, Alberto, tem que falar de produção de intermediário. Aí eu falo, mas dá para fazer? Claro que dá, Norberto, mas o nosso petróleo não é ruim? Não, onde nosso petróleo é ruim? Os Estados Unidos compram o nosso petróleo. Aí não é ruim. Aí eu, mas isso, não, isso é história. Para né, para poder, sei lá, para desvalorizar o que a gente pode fazer aqui, né? E aí, assim, eu sempre vejo essa questão de que a gente é incapaz, né? Sempre, sempre. E quando você olha o vizinho, que a grama do vizinho é sempre mais verde, Rodrigo. Esse é o pior dos, acho que, do que a gente pode. Isso é uma É a pior verdade. situação. E aí, esse negócio da grama do vizinho ser mais verde, a gente não olha para nossa, né? E, assim, a única, das poucas coisas que estão me movendo, assim, de olhar para frente, de falar, é que eu estou encontrando gente espetacular, assim, inteligentíssimas nesse processo. Então, assim, eu vejo que somos capazes, né? Então, dá para fazer. Só que, de novo, eu tenho que lidar com uma cultura de curto prazo, que é a brasileira, mais baixa autoestima, com esse senso de urgência que é difícil de despertar É, nos outros, entendeu? porque essa falta, a falta de planejamento e o senso de urgência, eles andam juntos, né? Porque quando você não Exato. planeja, é tudo para amanhã. Tudo Porque para você amanhã. está sempre correndo atrás do Do problema. Você rabo. nunca está à Exato. frente. Você nunca está à frente Nunca do tá à problema. frente. E, Exato, e exato. o problema é que isso acaba vindo um pouco também do governo, né? Porque o planejamento do Uhum. governo é planejamento de 4 anos. Ele não sabe se ele vai estar no próximo na reeleição. Então ele tem que Exato, fazer acontecer em 4 anos. E aí exato. quando você olha, por exemplo, lá para o programa Nova Indústria Brasil, que assim, Uhum. quando você olha para o programa, é bonito. Você fala, cara, porra, Vai mudar. sensacional, sensacional. É, Mas quando você vê os tópicos lá de, por exemplo, elevar a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos em até 70%, é. cara, eu 4 anos. acho que dá para fazer, mas Sim. 70% tá forçando um É pouco muito. demais, né? É, é. E aí, às vezes, eu acho que quando uma pessoa da área, vamos dizer, um Hum. empresário da área, olha uma notícia dessa, que conhece a realidade, aí ele olha e fala assim, pô, tá brincando Exato. comigo, Descredibiliza, né? descredibiliza, Descredibiliza. porque a É. pessoa que conhece o mercado sabe que isso não vai ser possível de alcançar. Exato, exato, exato. Então, eu E acho que aí que isso vem desmotiva frustrações. também, sabe? Porque o cara fala, Desmotiva. putz, cara, isso aí não vai acontecer, sabe? É É, eleitoreiro. Aí é, o cara começa a entrar na politicagem do negócio. é. Então, assim, Exato. como é que a gente consegue, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, e eu acho que a Hum. Abkif tem feito um papel muito sério nesse sentido, de estabelecer metas reais, cara. Sabe? O Uhum. que é possível fazer? Aonde dá Uhum. para a gente chegar? Porque
é muito melhor a gente ter metas reais e alcançá-las Exato. do que a gente Uhum, criar essas coisas magnânimas que nunca vão ser uhum. alcançadas, entendeu? E nesse sentido, isso é importante você falar, né? Porque eu acho que talvez é uma das coisas que mais talvez me desmotivem, né? Porque, como você falou, é um efeito cascata. Então, você fala, então é tudo para inglês ver, né? Então, assim, isso de fato não vai acontecer, a gente precisa. E quando a gente começou a falar o que é possível fazer, eu lembro que eu consultei alguns especialistas, você estava no meio disso. A gente consegue chegar a 20%, né? A gente produz 5% hoje. Consegue chegar a 20%? Consegue. Ok. E 40%? Consegue também. Só que daqui 10 anos a gente consegue. 40% a gente consegue. Agora a gente vai ter que escolher nossas batalhas, Norberto. Ah, tá. E aí como escolhe nossas batalhas? Rotas tecnológicas. Ah, tá. Investimento. Ah, beleza. Aí a gente tem que também olhar o que vai acontecer. Quais são as novas epidemias e como é que estão as rotas tecnológicas, as patentes para os próximos 10 anos, né? Não, e assim, o que está sendo desenvolvido hoje, que vai ser lançado nos próximos 10 anos, que classe terapêutica que tecnologia que está fazendo, para ver se o que eu estou Mapear, produzindo hoje, mapear. mapear, para saber se o que estou fazendo hoje vai ser muito obsoleto e se eu vou ter jeito de cruzar essa informação aí e fazer algo que um investimento para sair alguma coisa daqui 5 anos, né? É, ele vale a pena, porque se daqui 5 anos mudar completamente a rota tecnológica, eu gastei tempo, né? Ou então, assim, o que eu fizer para uma molécula, aquela tecnologia, aquela rota, eu consigo produzir mais 10 diferentes. E assim, então assim, eu destravo um processo, aprendo ele e depois eu posso colocar naquela linha de produção outros 10 tipos. Então assim, eu resolvo mais 10 outros problemas, né? E tudo isso, Rodrigo, você sabe disso, tudo isso exige estudo, exige um monte de especialista sentado numa mesma mesa, é economista, é o cara do mercado, é o cara da patente, é o pesquisador, é o empresário, todo mundo, né? E aí eu venho lutando para que a gente faça isso, né? Inclusive dentro do Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde ele tem a visão da doença emergente que está acontecendo ali agora com ele. E o quanto que ele compra de medicamento para tratar determinadas doenças aqui no Brasil. Né? E aí eu vou insistir, eu continuo insistindo nisso com eles. A gente precisa envolver mais variáveis para poder determinar quais são os IFAs que a gente deve se arriscar a produzir aqui. E isso só vai acontecer, não é exatamente com a PDP e a PDIL que estão saindo lá, que são as parcerias público-privado, né, que foram lançadas, saíram ontem algumas mais né, resultados aí delas. É, eu fico pensando, ele está resolvendo o problema dele de novo, Sim. emergencial agora. E futuro, só que quando ele resolver esse problema, no futuro vamos ter outros 10 que ele não está nem considerando agora. Ele precisa considerar agora esses 10 para começar a trabalhar agora, para hora que ele aparecer, eu tô com a solução aqui, ó. Toma, tá, a solução está aqui. Eu não vou correr atrás do problema, quem estava falando lá. Eu não vou tentar apagar né, o fogo ali com alguma coisa emergencialmente. Não é isso. Então, assim, eu acho que para a gente avançar para qualquer lugar, para criar essas metas reais, como você sugeriu, precisa de um estudo sério como esse. Eu insisto, eu estou insistindo, eu acho que a gente vai conseguir, porque quando eu falei para você que eu fui conversar para poder falar com mídia e com os empresários, eu falei, olha, até 20% a gente garante alguma coisa. Só que vão ter que ser talvez uns 5 bilhões de investimento aí. Mas assim, já é muita coisa. Sim. Desses 20, talvez a gente vai crescer exponencialmente, porque já a estrutura está montada ou Verdade, verdade. reorganizada, Eu entendeu? acho que o V0, né, a barreira que você precisa vencer para Uhum, começar a fazer, depois que uhum, você vence essa barreira, é muito mais fácil uhum. você crescer em número, isso aí sem dúvida Não, nenhuma. e ainda acho mais ainda. Acho que assim, a gente tá vacilando porque a gente poderia estar aproveitando o que a China fez, ou que a Índia, Europa, e fazer melhor. Porque vamos fazer uma fábrica agora? O que vai ser? Vai ser tudo fluxo contínuo? Ah, vai ser. Aí que tecnologia que tem? Que a gente pode. Eu tava só para ter uma noção aí de capacidade tecnológica. Eu estava visitando o CNPq semana passada com o embaixador japonês. E aí, batendo papo ali, num papo informal durante a visita, ela,
e o acelerador ele está entre os 6 maiores do mundo, né? Então tem na Suíça, tem no Japão, é o país da engenharia, né? Ela falou, como é que a gente está competindo com eles? Aí a moça pegou e falou assim, tinha um pedaço do motor, uma resistência, ela sabe o que era, da WEG, né? Daquela empresa brasileira. Ela falou assim, em todos os aceleradores de partícula do mundo tinha um problema. Que eu não sei, era controle, estabilidade, não sei o que. A WEG conseguiu trazer essa solução. Caraca, que legal. Eles desenvolveram para resolver o nosso problema, que não estava estabilizando. Desenvolveram. A WEG hoje é fornecedora para todos os outros aceleradores de partícula do mundo. Que legal. Você sabia disso, Rodrigo? Não. Nem eu. E aí eu falei assim, como é que vocês não falam isso? Eu falei, a gente precisa de coisas inspiradoras como essa, porque é alta tecnologia saindo do Brasil Sim, sem dúvida. para fora, num negócio de altíssimo nível. Então, quer dizer, a gente tem condições criativas e de outras maneiras de trazer soluções que não estão pensando, né? Ou a gente pode melhorar o que o outro faz, né? A gente é muito bom nisso daí, só que a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. E Fica assim, eu prostrado, né? acho que o fato da gente ter algumas lacunas, né? Você está falando da gente não ter, às vezes, infraestrutura para fazer, né? E tem Hum, algumas coisas que são que não poderiam acontecer, né? Nós hum, não podemos ter, por exemplo, a gente não tem um reator hoje, hum, GMP, hum, para fazer reação de hidrogenação no Brasil. hum, Como é que a gente tem uma indústria farmoquímica bem desenvolvida? A nossa indústria farmacêutica, a nossa indústria farmoquímica, ela é competente, ela sabe fazer. hum, Ela é pequena, né, comparado com o que a gente precisaria. Mas como é que a gente não tem nenhuma farmoquímica nacional com reator de hidrogenação instalado, que é uma reação que muitos IFAs precisam quando a gente vai olhar para a rota de desenvolvimento deles, seja, né, um pouco lá N-2, N-3, fatalmente você vai encontrar uma reação de hidrogenação. É óbvio que não são todos, né? hum, Mas é uma transformação muito importante, mas isso é real, não temos disponível. Para a indústria de química hum, fina tem um monte, mas para a hum. indústria de IFAs você não vai encontrar. Então, assim, Então, é, mas preci- isso. Eu não falo, desculpa, é não, preciso ter é essa preciso estrutura. desenvolver essas competências, né? A Uhum, Globe, uhum. até onde eu sei, a Globe teve um reator de hidrogenação durante Verdade. muitos anos, que foi Uhum, depois é, descontinuado. Não sei os motivos, né? uhum, Mas eu também sei que eles estão pretendendo reativar uma linha de hidrogenação e isso seria muito interessante para o mercado. E assim, Agora, assim, uma coisa diga. que eu vejo também, e aí eu queria saber a sua opinião, né, é que os programas de financiamento do governo, na sua maioria, Uhum, eles estão muito voltados para o SUS, o que não tem problema nenhum, né? Mas a uhum. gente precisa desenvolver a indústria de infra nacional não só para atender o SUS, mas para atender o mercado privado, né? E Não, como e é o que a mercado gente. externo. E o mercado E o mercado externo, né? externo. Sem contar o mercado externo, porque hoje o mercado brasileiro parece que está fechado dentro da casinha, né? Ele não Exato. coloca a cabeça para fora. Está mudando um Uhum, pouco, né? A gente já tem algumas empresas trabalhando com o mercado externo, mas muito uhum, menos do que a gente é capaz de fazer. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fomenta essa maior visibilidade da indústria nacional para fora e permite que a gente tenha financiamento também mais, vamos dizer assim, mais atrativo para coisas que não são simplesmente para o SUS, né? uhum. Assim, eu sempre falo que eu queria fazer meu doutorado em cima disso, mas aí depois, falta de tempo, eu parei. Mas o Ministério da Saúde podia ser o maior indutor de um setor, né? Ele é o maior indutor, se ele quiser, né? E ele faz isso e vem fazendo, quando se fala do complexo econômico da saúde e tal, essa coisa toda aqui do Brasil. Mas eu acho ainda falta articulação, apesar de ter avançado muito, né?
Mas assim, o Ministério da Saúde, ele tem um poder enorme na mão, né? Porque assim, se fosse mais alinhado com o setor privado, ele falou, ó, gente, eu vou dar essa missão para vocês, manda bala e o que dá pra gente vender lá para fora? No modelo meio Embraer, assim, porque a Embraer, Sim. ela foi muito nessa linha. Precisa resolver um problema de, acho que aeronáutica, aqui não lembro, foi alguma coisa ligada à época militar, sei lá, mas aí fala assim, mas e aí, depois vai fazer o que com isso? Vai pra gente exportar avião. Dá mesmo? Dá, mas o investimento é tal. Aí montou o ITA para isso, o ITA é disso. O ITA é feito para esse processo. E venceu. E tá aí, quase quebrou a Boeing aí agora, com uma Um, compra um gigantesca, uma outro venda, né, exemplo que que eu teve gosto lá. muito, um outro exemplo que eu gosto muito de dar, Norberto, é a Embrapa. Se o A agro no Embrapa, Brasil hoje tá exato. bombando do jeito que está, é porque a Embrapa, cara, desenvolveu muita tecnologia para gente, entendeu? Para permitir que a Hum. gente fosse capaz de produzir uma série de coisas. Então, assim, eu concordo, mas é preciso, né, que a gente tenha esse ajuste de expectativas, né, entre governo e indústria para que a gente possa andar na direção correta, né? Então, e aí assim, como eu falo, eu vejo o Ministério é, é, nesse papel, né, de indutor, é assim, é como você falou, atender o SUS não é um problema. As empresas de genérico no Brasil cresceram e estão nessa linha. Aí agora estão olhando e falando, nossa, agora eu melhorei minha eficiência, estou com uma estrutura enorme e o que o SUS consome já não é tudo que eu produzo muito mais. Então, como é que eu vou exportar? E aí começa a bater agora várias reflexões. A inovação. Aí eu vou comprar inovação, eu vou desenvolver inovação. É a longo prazo, eu quero resolver agora. Né? Então, assim, aí começam os dilemas do mentalidade brasileira dentro do negócio. Né? Então, assim, a gente começa a viver esse dilema. E não dá para viver essas empresas em função do SUS. Né? Não, Não eu dá para viver em concordo. função. E aí, assim, se essa conversa não for levada e tratada de maneira a pensar. Como a gente mexe muito com exportação aqui na Biquif, a gente vê, gente, o mercado lá fora está enorme. A previsão da Clarivate é que até 2028 o mercado de IFA aumente 68% no mundo. Caramba. Não vai ser no Brasil que vai crescer 68%. Vai ser no mundo. Então, assim, o IFA que eu produzi, para onde vai? E os Estados Unidos, que vai precisar de genérico? Porque agora com essa movimentação do Trump, né? Sim. Então, assim, como é que eu vou exportar? Como é que eu posso exportar genérico para os Estados Unidos? Até mesmo, talvez, em parceria com o chinês, não sei. Então, assim, como é que eu faço essa outra rota, né? E aí, eu acho que a gente fica muito mobilizado ou imobilizado nesse sentido, quando a gente depende muito dessa relação do SUS ou do Ministério da Saúde com a nossa, nesse lugar. Eu acho que o SUS poderia ser um negócio assim. Eu sempre pensei isso, assim, ó. Faz essa molécula que é cópia, mas a gente vai desenvolver essa inovadora. O SUS podia dar esse desafio, sabe? Toma isso Um daqui, você casado, responde né? Uma venda rápido, um casada. casa. Se Tinha, você tinha que desenvolve ser. esse aqui, você desenvolve esse, um eu quero, o outro você faz o que você quiser. Exato. E assim, isso seria o melhor dos mundos. Eu acho que a Isso é gente entrou, interessante. tem o PEDIL e o PDP, a PEDIL está entrando um pouco nesse lugar, mas quando você vai avaliar os projetos, eu acho que ainda falta, né? Tá na inovação aí, né? Tá esse processo de inovação. Eu acho que arriscaram, miraram para isso, talvez algum lugar nisso, mas ainda falta alguns detalhes. Eu acho que e a conversa também com o governo, às vezes eu acho que cai num lugar muito, que você falou anteriormente, político, né? A Não frente cai num lugar. parlamentar tem trabalhado nesse sentido? Porque a gente tinha uma frente parlamentar para o desenvolvimento da indústria farmacêutica, não tinha? Foi criada agora. ah, foi criado agora recentemente por o senador Marcos Pontes, mas recentemente mesmo. A gente Tá. tá na parte de regulamentação, mas essa daí é Ah, para o tá. desenvolvimento da farmacêutica e farmoquímica. A gente está Tá. IFA, não fala nem farmoquímica, fala IFA. E a gente está nessa daí, só que essa daí está regulamentando agora. Tá. Agora, o que foi criado foi a Frente Parlamentar da Química Fina. Sim, é verdade.
Essa é Aí, mais essa a gente está antiga. trabalhando. Essa daí nós estamos há 3 anos, aí, 4 anos, né? Junto com o Instituto de Desenvolvimento da Química. Hoje são 8 associações. Tem Pô, duas legal. farmacêuticas, que a gente é farmoquímica, mas tem a Bifina e a Biquif nela. Tá. Depois tem a Biquim, a Biplast, tem todas as outras que usam a química fina, né? E a Uhum. gente está nessa discussão, porque assim, ó, é bacana eu avançar na indústria farmoquímica, produzir IFAs, né, indústria de insumo farmacêutico, produzir IFA, se a base, né, que é a química fina, está descoberta. E aí, de novo, eu sempre tive na minha cabeça, das pessoas que eu tinha ouvido, especialmente da indústria, de que a química fina era impossível no Brasil. Aí, quando você vai mergulhar e conversar com quem conhece, de fato, eles falam: Roberto, não cai nessa não. A gente tem tudo para desenvolver, inclusive o petróleo. Então, assim, é comodismo mesmo, e não posso nem mencionar, mas eu acho que tem outras coisas envolvidas nesse processo. Então, assim, a gente tem que ir para cima mesmo. Essa frente parlamentar está fazendo um bom trabalho lá, está despertando o interesse dos deputados, a gente está demonstrando que sem isso, a gente está, assim, sem química fina, isso que eu acho impressionante no Brasil. Porque assim, ó, você, muito mais do que eu, especialista químico, que eu não sou, mas assim, fertilizante depende disso, produto para Tudo. saúde animal depende Tudo. disso. Tudo, Cosmético. tudo, tudo. Então, assim, outro dia eu estava numa indústria farmacêutica e aí é um produto extremamente importante para a saúde. Sem ele, você morre. E só tem eles como fornecedor aqui no Brasil. E são poucos fabricantes do mundo, né? Eles usam 5 compostos dentro do para produzir isso. Eu falei, desses 5 aí, quantos, né, aqui? Ele tem um solvente que a gente usa às vezes aqui no Brasil quando tem, que o resto é tudo importado. É. Os 5. Aí eu falei, tem condições? Eu falei, teria, mas não se planeja, né? Então, assim, essa frente parlamentar da química, ela tá com esse olhar, né? Porque o que ela fizer para isso, ela está resolvendo uma série de outros setores, né? Então, a gente está tentando mostrar esse problema. E a Braskem, por exemplo, que é uma das maiores fornecedoras hoje para outras indústrias, né? Está operando já no. Passou do limite. Passou do limite. Porque os chineses estão entrando aqui pesado, tem um dumping em Sim. cima disso, né? Eles despejam o produto no mercado, põem o preço lá embaixo e o fabricante, que é a segunda etapa, ele quer comprar a matéria-prima mais barata. Se é proteger a nacional, fortalecer a nacional. Então, isso tem que ser uma decisão do governo, né? De falar Exatamente. assim, não, eu vou investir na produção, eu vou reduzir os custos para quem produz aqui, e para quem compra, eu vou premiar quem comprar do Brasil. E a gente despertar esse negócio de que a gente é brasileiro, a gente precisa fortalecer isso, né? Então, eu acho assim, é um trabalho árduo, a gente está fazendo isso, inclusive dia 11 agora de junho, a gente vai fazer um café da manhã com os deputados e Ah, senadores sobre legal. IFA. A gente vai juntar a Biquif e a ANAC, a Bifina e a Biquif, e a gente vai fazer uma apresentação para os deputados, senadores e para o executivo. Vai ser lá no Congresso, vai ser o primeiro café da manhã lá dessa frente parlamentar, né, para tratar de um tema específico. E a gente está nessa esperança de que, gente, quando vocês decidirem fazer isso, vocês estão resolvendo uma série de outros problemas. Um deles é a saúde humana, mas tem fertilizante, que é tudo a mesma rota, né, tecnológica. A gente vai precisar das mesmas matérias-primas, basicamente, né? É, e Diferente você vai só mudando a qualidade. complexidade do regulatório. Isso, Mas a isso. química é a mesma. Exato, exato. E aí, assim, essa mudança, tal, enfim, essa mudança não, essa necessidade de a gente trabalhar essa base, né, e o resultado dela, a gente vai começar a mostrar para os caras agora, e assim, quando você fala de saúde humana, pega, né? Então a É, gente está na esperança de que nós vamos sensibilizar um pouquinho mais, assim, né, do que só falar de fertilizante e tal. E o que move o Brasil é o agronegócio, né? Assim, é que a gente tem um agronegócio que é super subsidiado, né? é Então, verdade. assim, aí esse subsídio que o Brasil dá para o agronegócio, ele acaba prejudicando o desenvolvimento de várias áreas. É, impede, né? Porque você drena muito recurso, né?
drama muito recurso, e além disso, o cara fala, tá subsidiado, eu vou comprar lá fora pronto, para que eu vou desenvolver aqui? Entendeu? De novo, aquele negócio emergencial. Eu tenho que fazer agora, tenho que resolver agora. Nada de 10 anos, 5 anos. Eu não estou pensando na geração que vai vir aqui, né? Sei lá quanto tempo. Eu não estou pensando nessa estrutura que ele vai montar para essa nova geração, né? Bom, mas enfim, eu acho que a gente está fazendo um trabalho interessante no Congresso. Essa frente parlamentar é uma delas. Agora foi criada essa daí pelo senador Marcos Pontes. Eu acho que vem mais um reforço aí de lidar com políticas dentro do Congresso. Eu acho que isso é um avanço, Rodrigo. Assim, eu sou um pouco ansioso, então eu penso que isso daí é meio passo de tartaruga, né? Mas eu preciso admitir que eu estou no Brasil, que eu sou brasileiro. Então, assim, eu acho que olhando na perspectiva de ser brasileiro e estar no Brasil, é um avanço. Então, assim, e acho que aos poucos a gente vai conseguir imprimir ali alguma mudança na mentalidade e nas políticas públicas a respeito disso. Agora, vale a gente ressaltar que a gente começou a nossa conversa pela pandemia, né? Agora, esse podcast sendo gravado em 2025, em maio, e aí a gente já teve acontecimentos de janeiro para cá, ou eu diria que de novembro para cá, bem complexos. Então, assim, geopoliticamente, o mundo está um caldeirão, né? Então, assim, falar que a guerra vai explodir, a guerra já está acontecendo, entende? Quando a gente olha Israel, Palestina, e que envolve um monte de países nessa questão, então todo mundo está com o nervo à flor da pele. Aí quando envolve China e Estados Unidos, a gente já vai para um outro patamar. Aí agora não deixa de existir, mas é negócio Estados Unidos e Europa. Até o Brasil entrou nessa. Então, que garanta uma relação de comércio estável, como eles achavam que aconteceria, independente de entrar ou não, porque estão falando do sistema capitalista e tal, né? E é o país mais militar do mundo, né? É o país que mais compra do mundo também, né? Então, assim, o que isso traz de resposta para o mundo? Olha, precisamos ter o mínimo aqui, porque o que a gente achava que era garantia de um processo democrático ou de um processo econômico financeiro estável, não é bem assim. Essas mudanças aí, elas podem causar quebras enormes assim em algumas cadeias, tal. Enfim, ela pode trazer rupturas no mundo aí bastante sensíveis, enfim, de confiança, fez com que a gente refletisse um pouco mais, né? Eu falo assim, o mundo em geral está pensando nisso, assim. E aí é uma janela de oportunidade para o Brasil. Eu estou vendo alguns empresários se movimentando nesse sentido, porque assim, aquele que se predispor a fazer um pouco a mais do que faz hoje, ele vai estar bem posicionado, né? Ainda mais o Brasil, quando se olha no mundo, a posição dele é geopolítica, né? De mais estabilidade, não vai entrar numa guerra agora, tal, etc. Então, assim, a gente está numa posição bastante interessante aí de poder suprir algumas coisas, né? E esse estado de incerteza, para mim, ele vai permanecer por uns 5 anos, pelo menos, ou mais, 10 anos, né? Tem muita coisa para acontecer e a gente vai ter que se organizar. Então, eu acho que essa organização mínima ela deve acontecer a partir de agora. E, assim, quanto aos fatos, não tem argumento. Então, assim, a gente já tem fatos demais para ficar acomodado demais. Então, assim, só a pandemia, né, já seria o maior fato, né? Não foi suficiente, então vão entrar para a guerra. É suficiente? Aí eu acho que juntando esses dois fatos, acho que a gente consegue ter argumento suficiente para falar, ó, precisamos então disso. E como eu te falei, não precisa sonhar nos 40%. Mira nos 20%. Mira nos 20%. No 20, se a gente conseguir desenhar alguma estratégia de se acomodar, né? De a gente. De acomodar, não, desculpa. A gente ter o mínimo necessário, já é o suficiente, né? Já acho que já é como fala?
um caminho já super positivo, né? Então que a gente daria. Você tá aí? Me escuta? Tá me escutando? Tá, né? Agora foi. Sua É, imagem vai e volta aí. mas, assim, uma questão importante é que, como a gente vem falando, né, a gente teve, vamos dizer assim, a questão da pandemia abriu oportunidades para o setor farmacêutico e de química fina nacional. Uhum. A gente tem essa questão agora do governo americano, dessas tarifas, a gente tem a questão das guerras, que estão oferecendo, vamos dizer assim, brechas, né, para a gente poder oferecer o serviço que a indústria nacional é capaz de fazer para o mercado externo, mas para que a gente possa desenhar uma, vamos dizer assim, uma estratégia para esse desenvolvimento interno, a gente precisa ter, junto com a gente, o regulatório, de maneira a fazer Uhum. isso conseguir acontecer de uma maneira, vamos dizer assim, mais ordenada. Você tem visto, não visa participar dessas discussões, né? A, a esse desenvolvimento da não? Olha, eu acho que ainda está bem acanhado assim, mas porque a Anvisa está passando por um processo de mudança muito grande assim, né? Então, eles estão passando por uma renovação da diretoria, está com o presidente interino há um tempo, é uma instituição que tem uma relação direta com política. Então, assim, não é uma solução, uma questão simples, entende? Mas, assim, eu vejo que está acontecendo esse movimento. A gente está trabalhando nesse sentido também de discutir isonomia regulatória para as farmacêuticas, por exemplo, para a gente ter uma competição mais justa em termos regulatórios. E ontem, num evento do Ministério da Saúde, tivemos um anúncio importante, né? Então, talvez sejam contratados mais 300 novos funcionários para a Anvisa. Não sei quanto vai sobrar para o setor, né, de insumos farmacêuticos, mas assim, eu acho que isso daí já alivia a pressão que está na maioria dos funcionários lá de excesso de trabalho, né? Então, dá mais agilidade para a agência. E uma outra questão é que recentemente teve um decreto para falar sobre a agência deixa de ser uma agência só regulatória e passa a ser uma agência regulatória e inovação também, né? Então, assim, inovação entrou na pauta da agência. Eu acho que, assim, são coisas muito relevantes. Então, assim, que vai levar um tempo para acontecer, isso é fato, mas, assim, o fato de abrirem essa pauta da inovação, de ouvirem a gente com relação à farmoquímica, eu acho que já é um avanço grande. Essa possibilidade de contratar mais 300 funcionários agora. Então, assim, eu vejo que sim, há um interesse. A nova diretoria deve entrar nas próximas 2 semanas. Se forem as pessoas que as pessoas que entrarem foram aquelas que foram sugeridas, né, pelo presidente, atual presidente do governo, né, o Lula, a gente tem uma abertura bem interessante para o setor farmacoquímico e farmacêutico, né? Então, farmacêutico é óbvio, mas assim, para o setor farmacoquímico a gente vai ter acho que uma abertura bem importante, porque foram as mesmas pessoas que conduziram essas políticas agora de PDP e pediu onde o IFA ficou em primeiro lugar. Então a nacionalização do IFA ficou em primeiro lugar. Então eu acho que talvez esse tema continue lá dentro da agência por um tempo, que para nós é muito relevante isso, né? A gente ter esse apoio. Eu acho que sim, a agência ela vem se organizando para isso e a gente tem encontrado resposta e um canal de comunicação bem interessante lá dentro. Acho que isso continua e vai ser bem positivo para o setor. Não, mas é bom saber que a agência está trabalhando em conjunto, porque eu não consigo ver eu não consigo ver esse desenvolvimento da indústria nacional se a Anvisa não estiver andando junto com a gente.
porque senão vai ser sempre uma batalha de um puxando por um lado, o outro puxando para o outro. E é importante que a gente esteja trabalhando com a Anvisa desde o início, né, para Uhum. até antever problemas regulatórios que possam aparecer e poder resolver isso antes de que o grande caos seja instaurado dentro Uhum. da indústria nacional, né? Então, assim, é Uhum. bom saber que a Anvisa tem feito esse trabalho junto no desenvolvimento. Sim. Uma das coisas que vem mudando bastante o cenário da indústria farmacêutica no mundo Uhum. é os insumos biológicos, né? Eu sei que você tem sido muito ativo nessa área. Eu queria que você desse aí para a gente um panorama de como é que está o desenvolvimento dos insumos biológicos no Brasil, né? E se a gente pode esperar um avanço nessa área dentro da indústria nacional. Olha, o que eu tenho. A gente está começando a estruturar melhor esse grupo dentro da Abqif, né? Porque a gente fala que o insumo de um biológico é um IFA, basicamente, né? E aí, assim, o que a gente está olhando, né? É que temos uma estrutura razoável ainda para a gente começar a produzir o biológico e desenvolver isso, mas talvez não em termos de rapidez assim, mas eu acho que a gente não perde muito em termos de competitividade global nesse sentido. Só que a gente está desorganizado, né? Porque muito talento está indo para fora, muita tecnologia que foi desenvolvida aqui está indo para fora. Poxa, é sempre bom resgatar, né? Mas talvez acho que parte um pedacinho do Ozempic, que hoje está sendo vendido pela Novo Nordisk, mas lá atrás a única patente que poderia quebrar ou desestruturar os negócios da Pfizer e da Novo Nordisk, que eram as únicas que produziam medicamento para diabetes, era uma produzida na UFMG, na Federal de Minas Gerais. E que virou uma empresa, e aí os caras patentearam, iam começar a produzir, e vieram essas empresas e falaram assim: vamos negociar aqui. Negociaram e compraram tecnologia, depois ficaram aqui mais 20 anos ou 10 anos, tem uma história aí atrás disso daí. Mas assim, a gente mandava matéria-prima deles, do IFA biológico, para a Dinamarca vendia para o mundo inteiro. E assim, acho que pagaram muito pouco por isso, né? E assim, como esse, a gente tem vários outros modelos aí, ou coisas que estão rolando, que a gente não está ali acompanhando, né, do biológico, que poderia ser um blockbuster nosso, né? Então, eu vejo como algo super factível, avanços importantes como a Bionovis, a Blau, a Libes, estão fazendo investimentos gigantescos, já tem estrutura de produção enorme, só que a gente precisa qualificar a mão de obra, a Sim. gente precisa ter estrutura, como você falou lá, do IFA sintético, né, a questão do nitrogênio e tal, aquelas estruturas que a gente precisa para desenvolver melhor, a gente precisa também melhorar a nossa para biológico, né? Mas a gente tem como reagir e fazer algo a respeito disso. Eu acho que, eu não diria mais ou menos, né, porque eu não consigo qualificar isso de maneira mais estatística, mas eu diria que a gente tem um potencial aí de alavancar isso de uma maneira bem competitiva no mundo, sabe? Só que a gente precisa se organizar mais. Porque, como você falou, a agência tem que estar pronta para o desenvolvimento, a gente tem que ter uma academia mais focada e definir onde é que nós, de novo, vamos escolher nossas batalhas. É. Não dá essa história de spray and pray, né? Então você joga, dá um pouquinho para cada um e não dá, não dá. Quem são as pessoas que estão brilhando hoje? É isso daqui, ó. Que os grupos vão focar nisso, porque tem mais chance de dar certo, né? É, Então, assim, é. a gente trabalha pouco com essa estatística, né? Com esse desenvolvimento aí. Mas eu acredito bastante que a parte de biológicos tem um potencial enorme aqui. Assim, vocês na Abqif têm feito um trabalho também muito importante com as empresas nascentes, né? Com as startups. Vocês fizeram, acho que Sim.
no ano passado na Bio, não foi? Levaram Sim. startups aqui do Brasil, da área de biológicos e etc. Assim, qual é a importância que você vê? É óbvio que a gente está engatinhando ainda na inovação, principalmente em spin-offs, startups saindo tanto do meio acadêmico quanto do meio industrial, mas quão importante você acha que é a gente, o governo e até as indústrias fomentarem, né, esse ecossistema de inovação de startups e spin-offs, de desenvolvimento de tecnologia para a indústria química e farmoquímica nacional, para que isso ajude, né, o nosso futuro? Como que você vê esse cenário e qual é a sua expectativa aí para os próximos anos? Ó, a expectativa é alta. Eu vou te falar que a Biquif, a gente só resolveu dar a cara, a tapa, para falar de aumentar a produção de IFA, porque a gente trouxe o tema inovação radical junto, né? Porque a gente falou assim, ó, não existe nenhuma relação, nenhum aumento de um ou de outro se as coisas não estiverem caminhando junto, né? Porque são setores de alta densidade tecnológica. Então, assim, a gente precisa estar com esse ambiente completamente organizado. E eu tenho uma. Você vive isso também, né? Mas eu tenho essa experiência também há muito tempo na minha carreira, dessa relação universidade-empresa, né? Transferência de tecnologia. E a gente vê que a universidade está muito despreparada, né? Então, a gente já cansou de falar desse tema. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está agindo, né? Então, agindo como? Pegando a Embrapi, pegando o FINEP, pegando o BNDES, pegando o Sebrae Nacional. Ele está falando assim, ó, você quer falar sobre Deep Tech, você quer falar... Só que você tem que trazer um Visa, tem que trazer um Inmetro, a gente tem que estar conectado com o que o mundo está pedindo para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Senão, vai valer só para nós, e para nós não tem valor Sim. nenhum de mercado. Então, e precisa de muito investimento. Nós não temos esse dinheiro, vamos ter que pedir lá de fora. Então, assim, se as estruturas estiverem bem feitas aqui, a gente pode ocupar um espaço muito interessante de desenvolvimento de tecnologia, né? A produção, às vezes a patente pode ir para outro lugar, mas a gente pode ganhar muito royalty aqui, até a gente começar a fabricar tudo aqui, né? Ter todo o pipeline aqui todo o pipeline, desculpa, todo o desenvolvimento, né? Aqui no Brasil até um produto final. Mas assim, enquanto a gente não tem isso, eu tenho a possibilidade de criar um nascedouro de novas tecnologias e negociar até pré-clínico, fase um, por exemplo, tem alto valor isso, né? E se isso daí for para o mercado, você ganha um royalty altíssimo desse processo, que você consegue alimentar esse sistema. A gente está num programa com startups bem grande em parceria com a Apex Brasil, né? Então a gente levamos no ano passado 10 empresas, esse ano são 15 empresas que nós vamos levar para o Legal. evento que é a Bio Convention lá nos Estados Unidos. Nós levamos 6 empresas para o JP Morgan, que é o maior evento desse assunto nos Estados Unidos. Então, isso é um feito histórico, né? E aí, o que a gente está fazendo? A gente está preparando essas empresas, tanto para conversar com esses investidores, quanto para melhorar a estrutura dela, como fala? Regulatória, né? Que é uma estrutura que ainda precisa de muitos ajustes, né? Tanto a Anvisa precisa aprender a fazer esse processo, quanto as empresas, startups também precisam se adaptar. E o nascedouro, que em geral são as universidades, a gente precisa mudar o mindset do pós-graduando, a gente precisa mudar o mindset do professor, né? Ele precisa entender que o laboratório dele precisa ter boas práticas de laboratório. Como é que você fala isso para ele? Então, como é que você fala que os centros de pesquisa precisam ter os BPLs, né? O BPF da vida, né? Então, assim, BPL-like, a gente tem que discutir isso daí. Então, a gente está provocando, por exemplo, a Embrapi, as unidades Embrapi, para fazer uma reunião e discutir junto com as empresas, com a Anvisa, com a Inmetro, soluções para isso. Então, os investimentos que iam para não sei que lugar vão ter que ir para esse lugar de estruturação de boas práticas. Porque boas práticas, Rodrigo, ela garante, inclusive, que o seu paper tenha mais qualidade. Sim. Porque o resultado do teu trabalho ele é replicável no mundo inteiro. Hoje, o papel aceita tudo. Então, o que você fizer sem isso, não tem replicação. É Você não verdade. consegue replicar. Então, assim, são coisas que são úteis para o sistema de inovação, úteis para a pesquisa. Então, assim, eu acho que esse é um caminho. A gente está trabalhando, inclusive, com o Sindusfarma, com o Sebrae Nacional e nós aí, para trabalhar um programa que eles têm com startup de
prover consultores, né, de patente, regulatório, de mercado, de investimento, tal, etc., para subir o nível de algumas startups, para se tornarem mais atraentes. Estão participando de alguns programas de seleção de startup, porque a ideia que é? Fazer com que, ao invés de nascerem 10 mais ou menos qualificáveis, a gente está querendo que 200 apareçam, a gente selecione 30 e dessas 30 aí a gente consiga é, é, 10 ou 20 de altíssima qualidade para ir para fora, para captar recurso e desenvolver o produto dela aqui no Brasil, né? Então, acho que o nosso trabalho é sim fomentar as startups e eu vejo isso como são grandes provedoras de inovação aqui para o país, né? A gente tem que trabalhar isso como o mundo inteiro trabalha. A gente está trabalhando pouco, a gente tem que olhar isso com mais cuidado e fazer com que isso de fato aconteça no Brasil. Então, essa é a nossa missão quando você fala de startup para o setor. Mas assim, como eu estava falando, o que eu não vejo hoje, Hum. né, é Linha de uma estrutura financiamento de aí, né? financiamento Hum, que hum, permita essa empresa nascer. Porque o que você uhum, comentou a respeito de financiamento para estruturação de plano de negócio, para uhum, estruturação de ajuda em regulatório, isso tudo existem vários programas e muito uhum, competentes, né? Mas quando a uhum, gente fala do nascimento de empresas, por exemplo, de biológicos ou uma uhum, empresa de intermediário de IFA, uhum, o capital que você precisa para partir do zero é uhum. uma quantidade de dinheiro muito grande, porque você precisa estruturar um laboratório, você precisa de equipamentos de análise, etc. E assim, aonde que isso vai existir, né? Uhum. A gente precisa de uma estrutura de financiamento, seja ela privada ou pública, não estou fazendo distinção aqui entre os dois, mas a gente precisa de uma estrutura de financiamento mais robusta, para que você possa, que você permita, né, que algumas ideias saiam da academia ou até mesmo de dentro das empresas e se transformem em outras companhias. Mas Uhum, isso hoje eu não vejo isso mudando muito, né? Porque você, às vezes, quando a gente conversa com a FINEP, uhum. etc., ele fala, não, mas tem o edital aberto aí, tem o Inova Saúde. Como é que uma startup nascente, que tem, sei lá, três, quatro funcionários, vai Uhum. brigar no Inova Saúde, num projeto grande, entendeu? Assim, é difícil, né? A FINEP, eu entendo que ela quer fomentar isso, mas a demanda é muito grande. Então é É, difícil para ela contemplar os menores ao mesmo tempo que contempla os grandes, que são quem vão realmente mover a roda do país. Não tem jeito. mas assim, o que eu percebo é que a gente está aos poucos também, e não é um trabalho da noite para o dia, mostrando para a FINEP, por exemplo, que até para a FAPESP vai estar esse ano com a gente lá na Baio, enfim, estão participando mais de algumas ações, mostrando que tem algumas etapas, né, do TRL lá, 3, 4, 5, que é o escalonamento, onde demanda muito investimento, que não está coberto por eles, né? Porque é onde é o maior risco. Só que Exatamente. se eles não fizerem isso agora, para romper essa resistência do empresário brasileiro, do investidor brasileiro ou de outros investidores, apostar nessas tecnologias aqui no Brasil, a gente não vai sair do lugar. Então, eu vejo que está acontecendo assim, Rodrigo, muito, não, mas eu acho que o fato, por exemplo, da BNDES, a FINEP, criar o fundo lá junto com o Butantan, né, já 250 milhões, eu acho que já é um passo avançadíssimo. O BNDES não fazia isso, nunca fez. Então ele está entrando num risco alto, o que é importante. A FINEP está reavaliando as etapas que ela vai financiar e o quanto que ela vai colocar e o nível de exigência das contrapartidas, né? Porque assim, hoje uma startup precisa comprovar o faturamento dela, né? Então, assim, eles estão buscando outras maneiras de te apoiar uma vez, por exemplo, se você tiver um outro investidor, que é o que rola, né?
Ele bota 50, você bota 50. Aí o cara entra, o privado entra, se o público entrar nesse risco aí. E fora do Brasil, você vê que existe muito isso, né? Assim, é lógico que os Estados Unidos se estruturou de uma maneira muito diferente do Brasil, né? Nesse sentido, porque lá eles apostam no risco mesmo, porque eles saem ganhando mesmo na jornada, né? Eles saem ganhando dinheiro, então, assim, no processo vai descobrir uma nova rota tecnológica que vale dinheiro, enfim, é sempre tem ganho, né? Às vezes você não vai acertar de fazer um produto novo, mas você acerta na tecnologia nova, né? Então, assim, falta bastante, mas acho que a gente está conseguindo despertar a atenção para isso. Que não adianta vocês focarem aqui, porque o problema é esse daqui, né? Não onde não tem dinheiro, aqui, não é aqui, no early stage. No early stage está aí, tem um monte financiando aí e tal. Até os investidores preferem nesse early stage, porque é pouco, né? Então vai que dá certo, mas É, sim. e eu acho que a propaganda é bonita, né, no early stage. E Sim. você promete um futuro bonito, e eu acho que isso faz Uhum. parte do jogo, e muitas vezes isso funciona, assim, Aham. pode funcionar, né? Então É. você promete um final feliz que pode acontecer, e se acontecer vai ser muito lucrativo, Uhum. mas você sabe que a jornada ainda é complicada, né? Então, assim, Sim. para o investidor, para esses investidores de venture capital, isso pega bastante, assim. Então, assim, eu acho que essa mudança de filosofia de investimento das agências brasileiras é necessária para que a gente possa inundar, vamos dizer aí, o ecossistema de inovação com startups de desenvolvimento de tecnologia experimental, porque Uhum. é a saída. Não tem Uhum. como a gente desenvolver, principalmente inovação radical, partindo de dentro da indústria. É óbvio que Uhum. isso acontece, eu não estou dizendo que não acontece, Mas, mas mas quem pode, estatisticamente do mundo, não é quem assim. pode arriscar Uhum. é a startup, entendeu? É Ela startup. nasceu para isso, nasceu É. para ser um negócio de risco. Tem um dado interessante também da Clarivate que 70%, 68, 70% das novas tecnologias que foram lançadas nos últimos 10 ou 12 anos, as que foram patenteadas no mundo, né, vieram da startup, em parceria, né? Aí a startup começa, desenvolve, as últimas a gente assistiu, né? Moderna com Pfizer, sei lá o quê, mais não sei quem, tudo foi tudo startup que trouxe, né? Então, assim, porque elas são flexíveis, né? São ágeis, tal, e para uma empresa grande, ela é boa em comercializar, produzir e comercializar. Então é mais fácil ela terceirizar o P&D, muito mais barato. O risco dela é muito menor, entendeu? Do que ela ter um corpo de experts que vão ali batalhar para tentar desenvolver uma molécula. A pressão é muito maior, pode não dar muito errado, né? Então, assim, o nascedouro da inovação mesmo se concentra nas startups, nas universidades, não é em outro lugar. Isso já está posto já. Eu estou falando de 40, 50 anos de história comprovada, né? Que isso daí acontece. Então, não faz nenhum sentido a gente não fazer, nós não fazemos a mesma coisa. E eu acho que o que a gente peca é nessa organização, na estruturação, sabe? Eu estava, só para a gente encerrar esse tema assim, mas assim, eu estava nos Estados Unidos, aí a gente foi visitar um centro de pesquisa na Universidade da Califórnia, em San Diego, e, e aí eu perguntei, falei assim, mas como é que funciona aqui o treinamento, né, a exigência de vocês para com os pesquisadores no desenvolvimento da tecnologia, como é que vocês falam para eles seguirem os parâmetros, né? Aí tinha uma gerente de laboratório lá, né? Ela ficou olhando pra minha cara e falou: Não, assim, não sei, não sei explicar exatamente isso daí, mas assim, aí ela foi lá e mostrou que a universidade exige dela. Aí abriu lá um sistema, onde estão todos os 200 pesquisadores do laboratório dela cadastrados, que tem que ter treinamento de 6 em 6 meses. Do quê? De boas práticas de laboratório. Só que quem oferece isso daí é a universidade. E ela predetermina, por exemplo, dentro do laboratório que é gigante, que o equipamento A e o B, só fulano e beltrano que manuseiam, porque são hipersensíveis. Então, se você quer desenvolver alguma coisa lá,
eles que vão ter que rodar a pesquisa para você. Você só fica ali esperando o resultado e ele te traz. E tudo que é feito no laboratório é registrado para a universidade. Então, eles têm todos os documentos lá que são registrados e tal, que vão gerar o paper, que vão gerar a patente e que a universidade vai acompanhar o que está acontecendo. Então, assim, tem o sigilo, mas assim, eles conseguem criar um arcabouço de informações e uma rede ali que hoje quem entra não sabe que já está seguindo. Aqui a gente não tem esse padrão. Então, se todos os federais seguissem um padrão, por exemplo, aqui de pesquisa, que fosse comendado por uma reitoria ou um centro de inovação lá, a gente já teria resolvido. É assim, ó, fulano, você entrou no meu laboratório, aqui todas as máquinas são calibradas, porque a federal exige que isso daí seja, os equipamentos sejam calibrados. Ah, como é que isso daí funciona? Ah, é uma regra da universidade. Se eu não seguir isso daí, eu não ganho dinheiro e eu sou descadastrado como pesquisador. É assim que funciona lá. Então, assim, eu acho que a gente tem essa outra etapa também de estruturação desse ecossistema para produzir essas startups, mas voltando lá, acho sim que o Brasil tem que melhorar ainda muito onde vai aplicar o dinheiro das startups. A gente precisa mudar muito o sistema de financiamento para isso. Mas esse teu último comentário é interessante porque isso é uma mentalidade Uhum, muito do mercado privado, né? Que você uhum, encontra dentro das universidades lá fora. uhum. E isso eu acho que é reflexo da proximidade da indústria com a academia. Claro, claro, E claro. assim, eu venho lutando Uhum, desde que eu entrei na UFRJ lá em 2008 para tentar diminuir essa distância. Eu acho que a gente evoluiu bastante nos últimos anos, mas a gente ainda precisa é, trazer a indústria mais para perto da academia, ou, se preferirem, a academia mais para perto da indústria. Porque eu estou um pouco cansado de participar de eventos da indústria e escutar o pessoal da indústria falar assim, mas a universidade deveria ajudar a gente a resolver os problemas que nós temos e etc. uhum. Eu concordo, né? O problema todo é que a universidade não sabe quais são os problemas que vocês têm. Então, assim, Exato. é um reclamando do outro, mas os É, dois não sentam para conversar, né? é, A gente é, precisa promover esse encontro da é. academia com a indústria, porque eu acho que todo mundo tende a ganhar. Eu Mas acho sabe que onde é a ninguém vai diferença que sair eu vejo? perdendo. É a diferença que eu vejo, uma das diferenças é assim, ó. O empresário ele é muito dono da razão dele, que se eu estou vendendo, estou fazendo, eu sei que estou fazendo, Rodrigo. Quem é você? Quem é você para falar, né? E o contrário também é verdade. O professor, o empresário que ele vai falar, mas Rodrigo, eu acho que o que você está fazendo não vai papapá. Na hora que você falou não, mas como assim? Você está duvidando do meu conhecimento? Então, eu acho que essa dualidade, A esse briga de ego. problema de ego. E assim, as pessoas elas não, como é que falam? É, elas não cedem, É, né? é verdade. Então elas não cedem. E aí, o fato de não ceder e falar, tá bom, mas me fala mais. Me fala mais. Ah, tá. Aí você vai entrar na cabeça do cara, fala assim, ah, entendi, tá. Ah, faz sentido, faz sentido. É, Eu vou arrumar então aqui. Eu é. vou fazer, tal. E aí, se isso acontecesse, a gente estaria em outro patamar. Mas sabe onde eu encontro isso, Rodrigo? Eu posso estar falando besteira, mas assim, eu encontro isso na geração nova de pesquisador. Sim, sim. Eu, assim, é, caras que nem você, é, mais novos ainda, assim, de, sei lá, os 30 anos, está acabando o doutorado, sabe? Uma coisa assim. Eles estão meio desesperados e, assim, eles estão muito dispostos a aprender, né? Então é uma outra geração, assim. Porque quando você fala de alguém catedrático, ele acha que ele sabe tudo ali, né? Então, assim, e também acho que a gente compartilha pouco conhecimento no Brasil. A gente, a gente criou um sistema de adorar pesquisador ou de valorizar pesquisador de uma maneira que virou um corporativismo, né? A gente fica É, ali de se fato. protegendo. Meu,
a gente tem muito que crescer dividindo conhecimento, né? Não se fortalecendo o meu nome separado, eu sou fulano de tal. E a gente tinha que estar preocupado em botar alguém para ser um Nobel, para ter mais outro, para ter mais outro, para ter mais outro, para ter mais outro. Porque aí quando começa a dar destaque para isso, o que acontece com a garotada? Todo mundo Eu quero cresce. ser esse cara aí, ó. Eu quero ser o Nobel. Você cria uma fantasia na cabeça. Eu recentemente, uma outra, vou só fazer um comentário, mas recentemente aconteceu umas reuniões entre o Unesp, Unicamp e USP, preocupadas porque os cursos de base, biologia, química, engenharia, está esvaziando no Brasil. Eles estão escolhendo, não desvalorizando, mas medicina, qualquer coisa relacionada, e nem é relacionada, porque hoje a questão é ser influencer. Então, assim, a gente criou é, ídolos em outras áreas com uma competência absurda. E a gente esqueceu de criar ídolos, né, científicos de conhecimento para essa molecada se inspirar também. Porque o que acontece? Se eu apresento um pesquisador e o pesquisador é extremamente arrogante na fala dele, que ele é dono, você acha que ele vai cativar alguém para falar, eu vou viver isso, eu vou passar? Não vou. Agora, eu pego um cara que nem você, na hora que você bate um papo, pega um cara que nem o Alisson Moutri, né, que é um pesquisador altíssimo nível que está nos Estados Unidos, entre outros que eu conheço, que a gente vive aí, convive, quando eles falam, você fica assim, ó, eles são acessíveis, eles querem compartilhar o conhecimento dele, eles querem. Então eu acho que nesse lugar que você colocou, está faltando essa. Vamos baixar a guarda e vamos ouvir mais um outro e tá disposto. Mas só que tá disposto, tem gente que não tá. Demanda energia, né? É cada lado reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? E, de Exato. repente, trabalhar junto para que os dois possam ganhar com isso. Mas eu concordo com você, eu acho que a nova geração tem uma pegada diferente, tem uma pegada Uhum, bem diferente do que a gente estava acostumado, e isso uhum, é muito positivo, assim. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais interação da indústria com a universidade. Eu espero que isso aconteça. Eu acho que nós temos também que criar mais fóruns de debate entre academia e indústria para que uhum, a gente vá desmistificando essa relação de atrito que não uhum, tem motivo para ter. E exato. todos os professores conhecem como é que é fora Uhum, do país, na Europa, nos Estados Unidos, a relação da indústria com a academia é muito próxima. uhum, Então, assim, e pelo menos do meu convívio, né, de professores, todos eles estão abertos a trabalhar com a indústria e gostariam de ter um acesso maior, né? Então, eu uhum, acho que a gente precisa criar fóruns também que sejam capazes de fazer assim, cada lado reclamar do outro frente a uhum. frente, né? Não Sim, sim. reclamar pelas costas. Eu acho que é Exato, é. super Não, e importante. é o melhor, tipo, é uma terapia em grupo, né? É É exatamente. isso. Essa é a palavra. É uma Vamos se terapia em curar grupo. junto. Vamos se curar junto, porque assim, se a gente não fizer isso daí, a gente vai ficar estagnado, né? É verdade. Porque o empresário vai continuar sendo empresário e o pesquisador vai continuar sendo pesquisador. Então, assim, agora a gente quer ir para aquilo patamar da história, né? Ah, para esse, vamos ter que se curar junto, vamos ter que conversar e falar, entendeu? Mas esse é um caminho. Roberto, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, pelo papo. É sempre muito bom conversar com você e também me inspirar em você, na tua vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que muito do que a gente conseguiu caminhar nos últimos anos na indústria, no desenvolvimento da nossa indústria, você tem o seu dedo aí no meio. Uhum. Então, obrigado aí pelo seu tempo e vamos ver se a gente consegue andar mais ainda rumo aos 20% lá do Vamos, Zika vamos. nos próximos anos. Vamos. Rodrigo, eu que agradeço, viu? Eu me sinto honrado de ouvir isso de um pesquisador, de um cara como você, que está aí nessa relação com a Universidade de Empresa há muitos anos, né? E você
tem lugar de fala, né, que você sabe o que está acontecendo de fato, também de contar com a sua competência nesse processo. Eu não consigo fazer nada sozinho, então assim, eu só encaro esses desafios que são gigantes, porque eu sei que tem caras competentes como você, profissionais super competentes que orientam a gente, né? Então assim, falou, ó, talvez aqui, talvez lá, tá, então isso dá segurança para a gente, e fico feliz, né, de saber que de alguma maneira, o esforço não está sendo em vão, né? Porque a gente vai, Com vai, vai, e a certeza. gente acha que não está dando resultado, mas no fim a gente está causando, provocando alguma coisa em volta, né? E se isso tá válido, e me motiva mais ainda. E por fim, parabenizar essa iniciativa de criar um podcast como esse. Já fez isso no passado, mas esse negócio acontecendo, eu acho que também cria outros interlocutores, né? E criam Sim, outros interessados, né? Então, que isso continue, que a gente faça esse rumo aos 20% acontecer, né? É isso. Beleza. Beleza, Fechado, obrigado, Rodrigo. Rafael. Muito obrigado você. Até mais.